Para nós é uma grande alegria. Uma alegria estar ontem com as mulheres, né? Tinha um grupo muito lindo aqui de mulheres de Deus, mulheres. Eu vi um grande exército do Senhor. Mulheres valorosas, mulheres comprometidas com a oração, mulheres com o coração para a vontade de Deus, para a sua casa, sua família, para essa igreja. Fui muito abençoada de estar aqui, de poder compartilhar a palavra com vocês. Que Deus te abençoe nessa noite, que o Senhor ministre ao seu espírito, ao seu coração, tudo aquilo que Ele planejou, que Ele preparou para você nessa noite, que você possa se deliciar com este banquete da parte do Pai. Amém? Amém. 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 Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa transbordar o coração de vocês nessa noite. Como a minha esposa disse, pastora Mônica, para nós é um prazer. A gente não tinha planejado, não é? O pastor Anderson lembrou hoje à tarde que em fevereiro, quando nós estivemos aqui, ele tinha comentado: quem sabe até novembro vocês podem retornar, não é? Eu não sabia que ele era um profeta do Senhor tão poderoso assim, porque de fato não estava nos planos. Nós estávamos chegando de uma viagem nos Estados Unidos, participamos de 2 conferências, ministramos lá, e estávamos chegando em casa para organizar uma conferência que a gente vai ter na semana que vem para pastores. Vamos ter o nosso encontro com Deus também, todo mundo mobilizado, todo mundo, não é, mobilizado nesses eventos. Mas antes de viajar para os Estados Unidos, nós conversamos com seus pastores e Deus, enfim, tocou o nosso coração. A gente não podia, mas a agenda de Deus é diferente da nossa, não é? A gente refez mudou algumas coisas que estavam no nosso plano, porque a Bíblia diz que a gente pode fazer planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Quem aqui crê que a gente tem que submeter a nossa agenda à agenda de Deus? Então foi o que a gente fez. A gente submeteu nós temos uma equipe ministerial de pastores, presbitérios, submetemos a eles. Eles nos liberaram, nos abençoaram para a gente estar com vocês nesses dias. Tem sido um prazer estar aqui com os seus pastores. Temos tido um tempo muito especial de compartilhar experiências, de compartilhar o que Deus tem feito no nosso meio ali em Londrina, na nossa casa, na nossa igreja, experiências ministeriais nesse momento que vocês estão vivendo. E, enfim, estamos aqui para servir vocês. A gente não sabe o que Deus tem à frente, o que a gente sabe é que Deus nos trouxe, quem sabe, para um propósito muito maior do que a gente pode imaginar. Amém? Deus às vezes une pessoas, une igrejas para um propósito grande lá na frente. E talvez, quem sabe, Deus esteja fazendo isso entre nós. Quero agradecer, viu, os pastores por nos convidar com tanto carinho. Nós temos alguns amigos aqui, a gente fez alguns amigos aqui em fevereiro. O Carlos, né, tá aí, o Alexandre, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, a Érica, que era lá da nossa igreja, lá de Londrina, veio parar aqui entre vocês. Cuida bem da Érica, viu, pastor? E nós temos aqui o Silvio e a Regina, amigos nossos com o Murilo, não é? Também eram da nossa igreja. Quero pedir para eles ficarem em pé, por favor. Eles não congregam aqui com vocês, mas eram ovelhas nossas lá. Obrigado, queridos. E são um homem e uma mulher de Deus, o Murilo também. Obrigado, viu, Silvio? E nos encontramos hoje de manhã. É muito bom ter vocês com a gente também. Eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui nesta noite. Antes de compartilhar a palavra, eu queria mostrar umas fotos aqui da nossa família. Não sei se está dando para ver aí. Vocês estão vendo aí? Eu vou descer aqui para ver qual que vocês estão mostrando, né? Então, vocês estão vendo ali em cima, aquela foto de cima, meus pais, pastor Samuel, pastora Lígia, são os fundadores da nossa igreja. Meu pai está com 84 anos, a minha mãe fez 80 anos, eles fundaram a nossa igreja há 54 anos atrás. E há quase 20 anos, em 98, 19 anos, né? Nós assumimos a igreja depois de um processo de transição de 5 anos. Tudo bem, irmã? Nós nos encontramos no mercado ontem, né? A gente estava fazendo comprando um monte de chá, né? E a irmã chegou. E a gente achou um chazinho gostoso que a gente coloca na máquina, no expresso. 15 caixas de chá a gente estava levando. E a irmã viu, meu Deus, quanto chá, né? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, o pastor Samuel e a pastora Lígia são meus pais, eles que fundaram a igreja e estão lá com a gente até hoje. São uma bênção. Ali embaixo, a nossa equipe ministerial,
está um pouquinho defasada já, porque tem alguns ali que nós já enviamos para... Tem um casal que a gente enviou para João Pessoa, para uma igreja que nós plantamos, um ou outro casal, tem gente nova, mas tem ali uns 95% dos nossos pastores, né? A maior parte deles. Põe a próxima foto para mim, por favor. Essa é a nossa família, a minha esposa, que coisa linda, né? Minha esposa ali, do meu lado. Do meu lado, do lado da Mônica aqui, desse lado, o Pedro Elias com a Raquel, aquela loirinha, é o nosso mais velho. O Pedro tem 26 anos e a Raquel, eles são pastores do Ministério de Adolescentes da nossa igreja. De tempo integral, ele fez teologia, eles estão fazendo um trabalho muito lindo ali na igreja. Do meu lado esquerdo, aquele branquelo feio, é o meu genro, né? Ele é simpático, né? Um homem de Deus, eu gosto muito dele por causa da minha filha, né? A nossa filha Ana Ruth está ali. A Ana tem 24 anos. Eles se conheceram numa escola bíblica, numa igreja que a gente tem relacionamento, né? Eles estavam fazendo nos Estados Unidos curso de teologia, são formados em teologia e são pastores numa igreja no Canadá. São pastores de jovens e a gente está trabalhando num projeto para eles retornarem para estar com a gente no Brasil, porque eles têm um sonho de plantar uma igreja, talvez no Canadá. E desse lado aqui, o nosso filho mais novo, o André, esse barbudo aqui, né? Ali está a Isa, a noiva dele. Eles vão casar dia 9 de agosto do ano que vem. Então, daqui um ano, menos de um ano, eles estão casando. E põe para mim a foto mais linda, essa que eu vou mostrar para vocês, são os nossos 2 netos, né? Então, do lado de cá, o Gessé, filho do Pedro e da Raquel. Olha que coisa, que felicidade dele no colo do vô, né? Olha só que coisa. E ali, o Eli Benjamin, que é o filho da Ana e do John. O Gessé está com 10 meses, é isso? E o Eli está com 5, 6 meses, né? E tem sido a nossa alegria, né? E eu tenho falado para os meus filhos, que bom que vocês estão fazendo alguma coisa boa. Produzam mais, por favor, mais netos, né? E tem sido uma alegria para nós, nessa fase da nossa vida, a gente ter os nossos netinhos e ver os nossos filhos servindo ao Senhor. Eu creio na bênção de Deus sobre a nossa casa. Quem crê? Quem crê que a bênção de Deus chega em você e toca a sua posteridade, toca a sua família? Mas depende de alguns posicionamentos nossos, não é verdade? Se eu estou aqui para ministrar a vocês hoje, é porque os meus pais, há muitos anos atrás, eles tiveram algum posicionamento e eles semearam para que nós pudéssemos. Eu tenho 3 irmãos, todos são pastores de igrejas no Brasil e somos amigos, temos as igrejas que estão aí crescendo e lá em Londrina, se Deus quiser, o seu pastor vai conhecer a nossa igreja aí nas próximas semanas, não é? A gente está tentando levá-lo para lá, né? Para ele conhecer o que Deus tem feito ali. E Deus tem sido muito bom conosco. Quero te convidar a dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. Eu coloquei aqui você vai perceber aqui nos slides as passagens bíblicas. Eu vou citar algumas outras referências que nem todas estão aí, mas eu quero compartilhar com você sobre um tema que tem queimado o meu coração nesses dias. Eu acabei de ministrar essa palavra na nossa igreja antes de viajar, dessa viagem que nós fizemos, e essa palavra está muito forte no meu coração, e eu tenho certeza, eu ia até ministrar outro tema, Deus senti no Senhor de compartilhar com vocês aquilo que está queimando o meu coração nesses dias, o tema da mensagem, sendo consumidos pelo zelo do Senhor. Sendo consumidos pelo zelo do Senhor. Eu queria pedir que você dissesse para umas 4 ou 5 pessoas pertinho de você que o zelo de Deus consuma a tua vida. Que o zelo do Senhor consuma a tua vida. Amém? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Deixa eu trazer você. É importante a gente, quando vai ler uma passagem, conhecer o contexto. Eu vou compartilhar com vocês sobre a história de um homem chamado Finéias. Diga assim comigo, Finéias. Quem aqui já ouviu falar de Finéias? Levanta a mão. Ok, bem menos da metade.
normalmente é assim. Finéias é um personagem do Antigo Testamento que poucas pessoas conhecem, é pouco comentado. Mas para mim, é um dos personagens mais tremendos do Antigo Testamento, mais notáveis do Antigo Testamento. E eu vou mostrar a vocês, porque não diz nem muita coisa sobre ele. Mas o que diz é algo excepcional. E eu tenho certeza que aquilo que Deus declarou sobre Finéias, Ele quer declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando a gente lê textos do Antigo Testamento, a gente tem sempre que lembrar que o Antigo Testamento é uma época de lei e não de graça, não é? Acontece muita coisa de forma radical no Antigo Testamento, que não acontece mais nos dias que nós estamos vivendo, nessa época do Novo Testamento. Então, aquelas histórias de guerras e mortes e, enfim, lutas. Hoje em dia, a nossa luta, o apóstolo Paulo diz que não é contra carne e sangue, mas é nas regiões celestiais, não é verdade? Então, não se trata mais de questões naturais, mas de posturas espirituais que nós precisamos adotar. Mas eu quero tomar como exemplo o que aconteceu com Finéias, porque eu creio que ele é uma figura profética para nós. Ele é uma figura profética para nós. Vocês sabem que durante os 40 anos em que Israel peregrinou pelo deserto, muitos inimigos se levantaram. Eles teriam que enfrentar muitos inimigos dentro da terra prometida, quando eles fossem tomar posse da terra, não é? Eles foram tomando posse de maneira assim gradativa, vencendo aqueles inimigos, mas durante a sua trajetória, eles tiveram que enfrentar alguns inimigos também. Vocês se lembram que a nuvem estava sempre dirigindo, guiando, a nuvem de glória, Shekinah, determinava o compasso, determinava a direção. A nuvem às vezes parava durante semanas, durante dias ou meses até, num determinado lugar, e de repente aquela nuvem começava a caminhar, começava a avançar, todo mundo tinha que levantar acampamento, o tabernáculo tinha que ser desmontado, porque a nuvem, que representa a presença de Deus, determinava a direção, determinava, enfim, tudo aquilo que acontecia. E muitas vezes essa nuvem, essa Shekinah, ela direcionava Israel por caminhos onde havia nações estabelecidas. Então a gente vai encontrar, por exemplo, nações como os Moabitas, os Midianitas, os Amonitas, que habitavam em regiões do deserto, e a nuvem muitas vezes levava Israel para onde essas nações habitavam. Certa ocasião, só para vocês entenderem o contexto, certa ocasião Deus dirigiu Israel onde havia o que a Bíblia chama de as campinas de Moabe. Moabe, lembra que os Amonitas e os Moabitas eram descendentes de Ló. Lembra? As duas filhas de Ló, que se prostituíram com seu pai, praticaram incesto com seu pai, geraram filhos, e desses filhos vieram duas nações, que foram duas nações que se tornaram grandes inimigos de Israel. Uma delas foi a nação de Moabe, uma nação idólatra. Eles adoravam o Deus Baal. Deus Baal era o Deus mais terrível do Antigo Testamento, filho de Dagon. Lembra de Dagon, quando a Arca da Aliança é levada, na época de Samuel, que ela é levada para o templo de Dagon, e esse Deus cai prostrado perante a Arca da Aliança. Esse Dagon era o pai de Baal, não é? O Deus Baal era um Deus para quem as pessoas sacrificavam crianças, um Deus terrível. E os Moabitas adoravam o Deus Baal. E quando Deus diz assim, olha, vocês vão caminhar pelo meio de povos que têm deuses estranhos, Deus diz, olha, não adorem os seus deuses, não se misturem com esses povos, não casem com as suas mulheres, não é? Eu tenho separado vocês para vocês serem um povo santo na minha presença, me adorem de todo o coração. E esse era o contexto, não é? E aí os filhos de Israel vão então passar por esse lugar, onde havia ali as campinas de Moabe. E o que é que Moisés faz? Vocês estão comigo, gente? Amém. O que é que Moisés faz? Moisés manda alguns mensageiros para falar com o rei de Moabe. O nome desse rei, Balaque. E ele pede para Balaque permissão para passar com Israel, com a nação de Israel. Vocês se lembram, eram 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. Nós estamos falando aí algo em torno de 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas talvez. E Moisés pede permissão para passar pelas terras de Moabe. O que o rei diz? O rei Balaque diz, não, por aqui vocês não vão passar.
Eu não quero vocês por aqui. E aí então Moisés consulta o Senhor e Deus diz, pode avançar, porque eu vou dar vitória contra os inimigos. Quem aqui crê que o nosso Deus é um Deus que nos dá vitória contra os nossos inimigos? O povo de Israel avança, vence aqueles inimigos, eles são derrotados. E aí, meus queridos, o que é que acontece? Eles são derrotados, mas o rei Balaque não se conforma. E ele chama um profeta, um falso profeta chamado Balaão. Lembra de Balaão? Quem lembra de Balaão? A história de Balaão da mula, não é? Esse cara aí mesmo, esse cara que não ouviu nem a mula falar com ele, não é? Esse profeta, falso profeta, eles subornam, eles pagam, esse rei Balaque, ele paga propina, né? Passa uma grana para Balaão e diz, ó, é o seguinte, eu quero que você vá lá, amaldiçoar Israel, e diz que, para resumir a história, vocês conhecem a história, por 3 vezes o rei pagou, subornou Balaão, e quando Balaão foi profetizar contra Israel, ao invés de profetizar pragas, ao invés de praguejar contra Israel, ele não conseguiu amaldiçoar, ele só saía a bênção da sua boca. E aí esse falso profeta chamado Balaão, ele faz uma das declarações mais lindas do Antigo Testamento, que está lá em Números, capítulo 23, o meu texto com vocês é Números 25, mas ele declara lá que contra Jacó não vale encantamento. Que coisa mais linda. E aí, meus queridos, Israel tinha vencido, Balaão tentou profetizar, mas a história continua. O mesmo profeta Balaão, não sei se vocês se lembram agora dessa segunda parte, esse mesmo falso profeta chama o rei Balaque e diz assim para ele, olha, vocês não conseguiram vencer Israel com as armas, eu não consegui profetizar maldição contra Israel, mas eu tenho uma estratégia que vai trazer vitória dos moabitas contra Israel. E o rei pergunta, mas o que é que a gente vai fazer? Pegue as mulheres moabitas, convoque as mulheres, as moças, para que elas se infiltrem no meio de Israel, e elas vão então começar a se envolver com os rapazes, elas vão se prostituir com os rapazes, e depois de se prostituírem com os rapazes, com os homens de Israel, essas mulheres vão levá-los, vão seduzi-los para que eles, os rapazes, os homens de Israel, adorem o Deus Baal. E aí começa essa história que eu vou ler com vocês. Olha o que diz capítulo 25 de Números, versículo 1. Enquanto Israel estava em Sitim, então Balaão tinha dado esse conselho para Balaque, para o rei de Moabe, eles infiltraram as mulheres, e olha o que a gente lê aqui, Números 25, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses, exatamente como Balaão havia aconselhado o rei Balaque. E o povo comia e se prostrava perante esses deuses. Primeiro eles se prostituíram, depois essas mulheres levaram exatamente como Balaão, esse falso profeta terrível, tão terrível que no Novo Testamento existe uma citação sobre Jezabel, sobre Balaão, lembra? Que a gente vê no Novo Testamento, se não me engano Judas fala sobre isso. Então, nós encontramos aqui o povo de Israel se prostituindo e depois se prostrando perante aqueles deuses. E o povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel, versículo 3, se juntou à adoração em Baal-Peor. Baal-Peor era um lugar onde havia uma estátua muito grande desse rei Baal, onde as pessoas vinham para sacrificar, onde crianças eram sacrificadas ao rei Baal, ao Deus Baal. Israel começou a se prostrar nesse mesmo lugar e a adorar ao Deus Baal. E o resultado disso foi que a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Exatamente como Balaão havia dito. Já que a gente não consegue de uma forma, vamos tentar de uma outra maneira. Você sabe que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ignorar as estratégias de Satanás, porque ele tem uma intenção de roubar, matar e destruir. Fala assim para o teu irmão, presta atenção, diga lá, presta atenção. Diga lá, Satanás é astuto, mas Deus quer te dar discernimento. Em nome de Jesus, amém? Eu declaro sobre a tua vida discernimento em nome do Senhor Jesus, para que você perceba as artimanhas de Satanás. Eles começaram a se prostituir, e a Bíblia diz que veio que Deus, a ira do Senhor se acendeu, e a gente vai perceber no contexto que foi uma grande praga que Deus enviou sobre Israel. Milhares de jovens foram mortos naquele dia. Presta atenção, quando você lê na Bíblia que a ira de Deus se manifesta, preste atenção, porque tem coisa séria acontecendo. Quando você lê na Bíblia que a ira de Deus está se manifestando, não pense que nós estamos falando de um Deus
que está aí um Deus vingativo, não é? Não pense num Deus que age como nós agimos muitas vezes na impulsão, porque a gente às vezes nós temos os nossos sentimentos, nós queremos dar o troco muitas vezes. O nosso Deus não é assim, amados. A ira de Deus é uma resposta de Deus ao pecado do homem. A ira de Deus sempre se manifesta por causa da sua santidade e por causa do seu amor. Presta atenção, por causa da sua santidade e por causa do seu amor. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Eu vou dizer de novo, Deus nos corrige porque Ele nos ama. O nosso Deus é um Deus santo, amados. É um Deus que nos ama tanto que Ele não vai nos permitir permanecer como nós estamos. Ele vem para nos corrigir, Ele vem para nos tratar. E quando a palavra de Deus fala sobre a ira de Deus, nós estamos falando da ira de um Deus absolutamente santo, perfeito, que sabe o que faz. Deus manifesta a sua ira por causa da imoralidade e principalmente por causa da idolatria que estava acontecendo no meio de Israel. E o resultado é que milhares de jovens morrem. E o que acontece é que quando esses jovens começam a morrer, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês quantos deles morreram, as famílias começam a se quebrantar diante do Senhor, porque percebem que é um julgamento de Deus. Porque tem ali liderança, tem Moisés, tem Arão, tem os anciãos de Israel, e eles começam a dizer para o povo: isso está acontecendo porque nós pecamos perante o Senhor. Então o povo, as famílias agora começam a se juntar em frente ao tabernáculo de Moisés, começam a quebrantar o seu coração, a chorar pelos seus mortos, a se quebrantar, não é? Então havia esse ambiente de luto, de tristeza e de um profundo respeito pela presença de Deus. Meus queridos, Deus quer trazer sobre nós um profundo respeito pela sua presença. Um profundo respeito pela presença de Deus. Um profundo respeito, porque Deus estava agindo. Era o seu povo. E no meio desse quebrantamento, desse ambiente de luto em que os pais estavam chorando a perda dos seus filhos, veja o que acontece, versículo 6, acompanhe comigo. Números capítulo 25, versículo 6. No meio disso tudo, um israelita, um jovem, trouxe para casa, tem uma tradução que diz para a sua tenda, uma mulher midianita, na presença do líder Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Tenda do encontro aqui é o tabernáculo de Moisés, onde sacrifícios eram feitos. A cena é mais ou menos, pensa nesse cenário. Então, tem ali as famílias quebrantadas, famílias chorando, seus pais chorando a morte dos seus filhos, porque Deus havia julgado o pecado. De repente passa esse rapaz, ele pega uma moça, e diz, a Bíblia faz, eu acho importante os detalhes da palavra de Deus, diz que na frente de Moisés, afrontando o líder de Israel, o pastor de Israel, na frente dos líderes, dos anciãos, dos sacerdotes, esse rapaz pega essa moça, traz para a sua tenda, com a intenção de se prostituir com ela, de deitar com ela, de ter relações sexuais com essa mulher. Desrespeito, afronta contra o mover de Deus, contra famílias que estavam ali quebrantadas, contra o próprio Deus. Quer dizer, é isso que acontece quando, presta atenção, eu preguei isso na nossa igreja nesses dias, porque nós estamos vivendo no Brasil, vocês sabem, vocês estão acompanhando as notícias, um momento, uma época de total desrespeito para com as leis, limites estão sendo quebrados. Tem um movimento dos artistas no Brasil agora a favor de toda essa depravação que está acontecendo, não é? A favor da ideologia de gênero e etc. E tal. E a igreja está se levantando, porque limites estão sendo rompidos, e aí vem o desrespeito, vem a desonra, e as pessoas começam a inverter valores, começam a redefinir termos, e aquilo que era absoluto não é mais, não tem mais um conceito do que é certo, do que é errado. Pode tudo? Não pode tudo, tem limite. Tudo tem limite. E a bênção de Deus habita onde determinados limites são estabelecidos nas nossas vidas. Quem pode dizer amém? Amém. E esse jovem vem no meio do arraial de Israel, afrontando o líder chamado Moisés. Deus está julgando, esse rapaz passa com uma moça, caçoando, quem sabe, afrontando, desrespeitando, desonrando o líder de Israel. E talvez a cena foi tão chocante que todo mundo ficou sem reação, inclusive Moisés. Porque foi algo totalmente inesperado. E aí, Finéias entra em cena. Eu quero pedir que você preste atenção nessa noite sobre
Talvez você nunca leu sobre a história desse rapaz, ou quem sabe você já leu sem prestar atenção no que acontece. Eu acho que é incrível o que acontece. Porque quem é Finéias? Finéias, ele pertence à linhagem sacerdotal. Finéias é filho do sacerdote Eleazar e neto do sumo sacerdote Levi. Então, aliás, neto do sumo sacerdote Arão, da tribo de Levi. Então, Finéias pertencia à linhagem sacerdotal. Isso significa que não apenas Finéias, mas os seus descendentes, homens, seriam sacerdotes, iriam ministrar sempre diante do Senhor, como outros rapazes, outras famílias faziam parte da mesma tribo. E esse rapaz chamado Finéias, não diz aqui que ele foi para uma reunião de oração, que ele foi perguntar para Deus o que é que ele devia fazer, não diz que ele foi procurar Moisés, para saber, Moisés, você não vai fazer nada, mas simplesmente ele está vendo aquela situação, e se você estudar a vida de Finéias, você vai perceber que ele era um dos porteiros, um dos sacerdotes que cuidavam lá do portão do tabernáculo, servindo na casa do Senhor. Meu querido, é muito importante que nós estejamos servindo a casa de Deus. Quando nós servimos na casa do Senhor, Deus vem, Deus toca, Deus ministra o nosso coração e Deus nos usa quando nós menos esperamos. Esse rapaz estava lá servindo no tabernáculo, não é? Como alguém, quem sabe, que ninguém percebia. E de repente acontece isso que eu vou ler com vocês, versículo 7. Quando Finéias viu essa cena, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda. Então está indo esse rapaz com essa moça para dentro da sua tenda para se prostituir. Finéias pega a lança de um soldado. Presta atenção, os sacerdotes nunca, jamais iam para a guerra. Sacerdotes não sabiam, não usavam armas de guerra, porque os sacerdotes nunca iam para a guerra. Eles trabalhavam de tempo integral para servir, para sacrificar, para ministrar diante do Senhor. Não era algo que eles estavam acostumados a fazer. Mas esse rapaz chamado Finéias, ele procura um soldado por ali, ele encontra uma lança, ele pega essa lança da mão desse soldado e diz que ele entra, foi até o interior da tenda e atravessou os dois, o rapaz e a moça, que estavam tendo uma relação sexual naquela tenda. Ele atravessa os dois num só golpe. E quem estava dormindo acordou agora, glória a Deus, né? Ele pega essa lança, ele atravessa o rapaz e a moça com um golpe só. Diz que ele atravessou o corpo do israelita e o corpo da mulher, e a Bíblia diz que então cessou a praga contra os israelitas. Então cessou a praga. Aconteceu alguma coisa aqui dentro, um sentimento de indignação, inconformismo, alguma coisa. Ele viu aquela cena e alguma coisa aconteceu aqui dentro. Amados, o mover de Deus começa a acontecer aqui dentro do coração de um homem e de uma mulher que teme ao Senhor. É aqui dentro que milagres começam a acontecer. A gente às vezes está atrás de grandes movimentos, grandes conferências, mas o mover de Deus, que vai mudar a história de uma nação, de uma família, de uma cidade, começa aqui no coração, dentro do coração de um homem e de uma mulher que teme ao Senhor. Houve uma indignação, alguma coisa aconteceu aqui dentro. E versículo 8, põe para mim o próximo slide. Versículo 8 diz: e então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil. Você já pensou, meu irmão? Daria uma boa igreja, né? 24 mil pessoas, rapazes, homens, morreram num só dia, por causa do julgamento de Deus. E quantos mais teriam morrido, não fosse a ousadia de um rapaz chamado Finéias, que se levantou, não é? Se levantou debaixo, não é? Daquela unção, daquela graça. Ele faz algo que ninguém esperava. Pastor, mas o que é que isso tem a ver com a gente? Eu não vou ler com você. Como eu disse, tem algumas histórias radicais no Antigo Testamento que acontecem de uma forma diferente hoje, mas estão acontecendo. Tem muita gente morrendo antes da hora. Tem muita gente perdendo a bênção de Deus. Tem muita gente que teria uma trajetória no Senhor que está sendo interrompida porque falta temor no seu coração, tem pecado escondido, tem coisas que precisam ser confessadas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, eu não vou ler com vocês, mas quando ele fala sobre a ceia do Senhor, lembra o que ele diz lá? Ele diz assim: olha,
veio para confrontar a igreja em Corinto. E ele diz assim: olha, eis a razão porque no meio de vocês tem pessoas doentes e fracas, e tem algumas também que estão morrendo antes da hora, dormindo. Não poucos que dormem, porque vocês estão tomando a ceia indignamente, vocês têm pecados escondidos, coisas que vocês estão praticando, não tem contrição, não tem quebrantamento. E nós estamos falando sobre uma igreja no Novo Testamento. Eu conheço a história de alguns pastores e líderes, grandes líderes no Brasil, que você já deve ter ouvido, que faz pouco tempo atrás estavam lá em cima, e hoje você não ouve mais falar desses grandes homens. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, e de estrelas, não é, que estavam brilhando, se tornaram estrelas cadentes, para nunca mais aparecer no cenário, porque alguma coisa aconteceu. Meu irmão, minha irmã, quantos entendem que Deus está falando com você nessa noite? Que venha o temor do Senhor sobre o nosso coração. Finéias fez algo radical, no bom sentido. Agora, o que eu quero mais enfatizar com vocês é o que vem depois, versículo 10. A reação de Deus. Porque alguém podia ter dito: mas o que esse rapaz, o que esse moleque pensa que ele é? Moisés não fez nada, Arão não fez nada. Quem é que esse cara chama? Quem é que é Finéias? Para ele fazer um absurdo desse? Mas não. Deus imediatamente chama Moisés. E olha o que Deus diz. E o Senhor disse a Moisés, versículo 10, versículo 11: Finéias, filho de Eleazar, eu quero que você diga algo para ele, Moisés. Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão. Sabe que Deus conhece o seu nome? Deus conhece a sua história. Deus conhece o seu endereço, seu CPF. Aqui não tem CPF, né? Aqui, não sei como é que é o nome. O seu CPF, seu RG, não sei como é que é aqui, o registro de vocês aqui, não é? Como é que é? Como é que é? Isso, esse negócio aí, né? O registro de vocês, Deus conhece o seu nome, Deus sabe de onde você veio. Talvez alguns poderiam dizer: mas pastor, você nem conhece a minha história, você nem sabe como é que eu nasci, meus pais nem me planejaram. Você não foi planejado pelos seus pais, mas Deus planejou que você nascesse. Deus tinha um propósito para a tua vida, Deus conhece a tua vida, a tua história, e Deus tem um grande e alto propósito para realizar na tua vida, para a honra e glória do Senhor. Eu conheço Finéias. Diga lá para ele: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, ele desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois ele foi o quê? Foi zeloso, com o mesmo zelo que eu tenho por eles. O mesmo zelo que eu tenho pelo meu povo tomou conta desse rapaz chamado Finéias, para que em meu zelo eu não os consumisse, por causa da minha santidade, não é? A minha ira estava se manifestando, e ele foi consumido por esse zelo. Versículo 12, olha o que Deus diz: diga para ele, para Finéias, que eu estabeleço com ele a minha aliança de paz. Meu irmão, essa é a primeira vez que é citado. Eu não sei quem já teve a curiosidade de estudar na Bíblia as alianças de Deus. São 8 ou 9 alianças. Alguns dizem que são 10, outros 9, não é? É uma progressão, não é? É uma progressão crescente, como Deus foi se revelando. Aliança edênica, depois aliança adâmica, aliança abraâmica, aliança noaica, depois vem a aliança mosaica, palestínica, davídica, e por aí vai, não é? Não sei se você vai lembrar de todas elas. A nova aliança que nós estamos vivendo hoje, não é? Depois que Jesus veio, e alguns escritores sugerem que vai haver uma aliança eterna ainda, que é depois da segunda vinda do Senhor. Então, por toda a Bíblia, Deus foi se revelando por alianças, mas é a única vez é a primeira vez que Deus disse que ia fazer com alguém uma aliança de paz. Diga assim comigo: aliança de paz. O profeta Isaías e Ezequiel também, se você quiser estudar depois, ele fala sobre essa aliança, que nós temos direito a essa aliança, mas ele diz assim sobre Finéias: eu faço com ele uma aliança de paz. Versículo 13, essa aliança, aliás, deixa eu ler de novo, versículo 12: diga-lhe, pois, que eu estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, ou seja, nunca vai faltar homem de Deus na linhagem desse rapaz, porque ele foi zeloso pelo seu Deus. É impressionante como o pecado de uma nação atraiu a ira de Deus, e a atitude de um rapaz chamado Finéias atraiu o favor de Deus e a bênção de Deus. Sabe o que nós fazemos? Nossas atitudes vão atrair
alguma coisa. Ou a gente vai atrair julgamento, ou a gente vai atrair bênção em favor do Senhor. Finéias agiu, a bênção de Deus veio. E aí Deus diz, olha, fala para esse rapaz, que eu vou tocar ele, o coração dele, eu faço com ele uma aliança de paz, e eu digo mais, os filhos dele, os netos, os bisnetos, aqueles que nem nasceram ainda, vão nascer debaixo de uma unção, debaixo de uma graça. Essa aliança que eu faço com ele hoje, vai tocar toda a sua posteridade, todos os seus filhos. Tem uma mudança acontecendo, que vai tocar a sua linhagem. Não vai faltar sacerdote, não vai faltar homem de Deus nessa casa, porque esse homem foi zeloso pelo meu nome nesse dia. E eu quero mostrar para vocês como isso se cumpriu. A história vai nos mostrar, quando você estuda a vida de Finéias, que ele se tornou um dia o sumo sacerdote de Israel. Ou seja, o posto de maior destaque no sentido de influência, ministerialmente falando, não é? Finéias assumiu esse posto muitos anos mais tarde, cerca de 900, eu tenho aqui, não é? Cerca de 900 anos. Aliás, deixa eu falar um pouquinho, eu já vou mostrar para vocês isso. Está um pouquinho mais abaixo. Deixa eu ler uma passagem paralela. Põe para mim, por favor, o próximo slide. Salmo 106. Deixa eu mostrar para vocês o que é que um dos salmistas... Vocês estão comigo, gente? Amém. O que é que um dos salmistas escreve sobre esse acontecimento? Tem muita parte histórica, não é? Mas tudo que a gente está lendo aqui é profético para nós nesses dias. Veja o que um salmista declara. Salmo 106, versículos 29, 30 e 31. Sobre essa história. Provocaram a ira do Senhor com seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Por isso... Aliás, isso lhe foi creditado como um ato de justiça por Deus, e que para sempre será lembrado por todas as gerações. Mas, diga assim comigo, mas, Finéias. Essa palavrinha mas, meus amados, faz toda a diferença. Eu não sei o que você está passando hoje, mas o nosso Deus é fiel, Ele pode mudar essa situação. Eu não sei o que é que o inimigo tem dito ao teu respeito, mas nós temos um Deus que declara coisas lindas e maravilhosas ao nosso respeito. Eu não sei o que tem acontecido nas suas finanças, nos teus relacionamentos, no teu casamento, mas eu estou aqui para dizer para você nesta noite, o nosso Deus é um Deus que pode mudar todas as coisas. Mas Finéias, essa palavrinha faz toda a diferença. Diz que ele se interpôs, ele intercedeu, colocou-se como intercessor, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça. Se não me falha a memória, somente para Abrão diz algo parecido como esse, não é? Que foi creditado, a atitude de Abrão foi creditado a favor dele como um ato de justiça. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Finéias recebe o mesmo elogio, e diz aqui que ele vai ser lembrado para sempre, por todas as gerações. 900 anos mais tarde, quando já Finéias tinha morrido, não é? Estava já eu não sei qual geração à frente, quando os judeus estão voltando do cativeiro na Babilônia, e Esdras toma aquele livro da lei para ler com os judeus, e ele começa a falar, não é? Esdras fala sobre isso, e ele começa a falar sobre a sua linhagem. E ele vai, pai, avô, tataravô, chegando até Finéias. 900 anos mais tarde, o nome de Finéias é mencionado. E eu estou aqui, depois de aproximadamente 2.500 anos, pregando sobre um rapaz chamado Finéias. Falando para vocês que esse rapaz não apenas agiu na sua geração como um homem de Deus, mas até hoje ele pode influenciar a minha vida e a sua vida. Será lembrado por todas as gerações. Porque ele foi tomado pelo zelo do Senhor. Ele foi consumido pelo zelo do Senhor. Eu coloquei aqui uma definição de zelo. Põe para mim, por favor, aí. Dedicação extrema, amor intenso. E a palavra zelo na Bíblia tem essa conotação de ciúmes, não é inveja. Inveja é um negócio ruim. Inveja é um negócio que sufoca, não é? Sufoca a pessoa, oprime a pessoa. A palavra ciúmes, a gente não tem cantado, não é que Deus, eu não sei se vocês cantam essa música, que Ele me ama, não é? Que Ele tem ciúmes de mim, não é assim que a gente canta? Tem algumas traduções na Bíblia que falam do amor de Deus que se manifesta, que Deus é um Deus que tem ciúmes, no bom sentido, que Ele nos ama tanto, que Ele sente esse zelo por nós.
porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Eu coloquei aqui, trata-se de uma tristeza gerada por se desejar a exclusividade do amor de alguém. É como num casamento entre marido e mulher. Não é? Eu e a minha esposa nos relacionamos com muita gente, mas tem algo que é só nosso. Tem uma intimidade que é só nossa. Ninguém pode interferir nisso. Senão vai se ver comigo. Parece um Ricardão aqui, que está tentando dar uma conversa fiada com a minha esposa. Vai ter, meu irmão. Porque tem um nível de relacionamento que só nós dois podemos ter dentro da nossa relação. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É assim que Deus nos enxerga. Deus nos vê, Deus nos ama tanto. E o amor dele é um amor radical, é um amor tão intenso e tão radical, ao ponto dele enviar o seu próprio filho. Nenhum amor tão radical como esse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o que é que ele espera de nós? Ele espera exclusividade. O nosso Deus é um Deus que quer ter o primeiro lugar, quer ter a primazia, Ele quer ser a prioridade, Ele quer ser o número 1. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Em Êxodo capítulo 20, nós lemos, não é? Quando a lei, os 10 mandamentos são expostos ali para o povo de Israel, o próprio Deus diz: eu sou um Deus, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhuma imagem, nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, debaixo das águas da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, presta atenção, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou Deus zeloso. Lembra de Finéias? Finéias teve o mesmo zelo que me consome, o mesmo zelo que me move para amar o meu povo. Finéias foi tomado por esse zelo. Que o zelo de Deus consuma a tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Deus zeloso. E num sentido mais amplo, não é? Aqui está falando sobre idolatria. Põe para mim lá o próximo slide. O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa. Vocês estão conseguindo ler aí? Vocês conseguem ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3, lê comigo, vamos lá. Um ídolo é qualquer coisa que se torne mais importante do que Deus para nós. Algo que nos faz pensar, somente isto realmente dará sentido e valor a mim. Isso é um ídolo. Um ídolo não é só uma imagem de escultura, meus queridos. Um ídolo pode ser uma pessoa, pode ser a sua esposa, seu filho, sua filha, não é? Pode ser seu marido, pode ser alguém, não é? Alguém que você ama, um relacionamento amoroso. Pode ser coisas, dinheiro, posição, carreira, qualquer coisa que tome esse lugar que só Deus merece ter na nossa vida é um ídolo. E Deus fala: ninguém pode ocupar esse lugar. Ninguém pode ocupar esse lugar. Põe para mim Êxodo capítulo 34, é a próxima passagem. Deus diz assim: não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Essa palavra Deus zeloso é um dos nomes de Deus, Jeová Caná, ou Cana, que significa o Senhor que é zeloso. Diga assim comigo: meu Deus é um Deus zeloso. Levanta uma das suas mãos, diga assim: Senhor Jesus, que o teu zelo tome conta do meu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu quero sugerir a você 3 áreas. Eu quero finalizar com isso, em que o zelo de Deus precisa consumir o nosso coração, como aconteceu com Finéias. A história de Finéias termina ali onde nós lemos, não é? Não é falado muito mais sobre isso, mas Deus honrou Finéias, Deus fez uma aliança com ele. E eu e você precisamos prestar atenção. Se Finéias agiu debaixo do zelo de Deus, e a bênção tocou não apenas Finéias, mas a sua posteridade, eu também quero ser tocado. Eu quero experimentar esse zelo. Eu quero ser consumido por esse zelo. Eu quero sugerir a vocês 3 áreas em que o zelo de Deus precisa consumir o nosso coração. Em primeiro lugar, do nosso relacionamento com Deus. Quero lembrar você, o que é que Paulo diz em Romanos 12, 11? Paulo diz assim: no zelo, é a mesma palavra do Antigo Testamento, no zelo não sejam remissos, mas sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A palavra aqui, remissos, é que não haja sonolência,
que vocês não tenham as mãos retidas, que vocês não sejam tardios, sejam fervorosos. A ideia é de uma água em ebulição, tem fogo queimando, tem fogo aceso, mantendo aquela água em ebulição. Eu te pergunto nessa noite, meu irmão, tem fogo na tua vida? Tem fogo no teu coração? Porque esse fogo de Deus, que vem do Espírito Santo, tem que estar queimando o nosso coração, produzindo esse movimento, esse calor constante. Nós homens fomos feitos, criados por Deus com a necessidade de adorá-lo, de servi-lo. Eu não estou dizendo de nos apresentar seu coração. Seja um servo invisível. Deus está vendo você. Eu tenho a impressão que um dia, quando nós estivermos diante do Senhor, tem muita gente que a gente pensa que vai ser muito honrado, que não vai ser. E tem algumas pessoas que prestamos atenção, que serão muito honradas naquele dia. São servos invisíveis, que sem essas pessoas, a igreja não seria uma igreja vitoriosa. Nós temos algumas dessas pessoas lá em Londrina. Meu pai começou a pregar nas ruas de Londrina, nas praças, não é? Com um programa de rádio, e começou com uma tenda de lona, chão batido de terra, não é? Com pedra, não é? Na hora da oferta, eu e meus irmãos a gente pegava pedra e jogava na sacola de oferta, não é? Meus pais que dizem que a gente saía pegando os chapéus dos homens. Diz que um dia, uma noite, os caras acabou o culto, começaram a reclamar. Onde é que a gente tinha saído para escondido, nós pegamos um monte de chapéu que tinha dos homens, juntamos tudo num canto, montamos aquele monte de chapéu, não é? Amém. Não tinha culto para criança, não é? Então não tinha a estrutura que nós temos hoje, não é? Mas assim era a igreja. A gente tinha lá, era uma igreja muito simples. E a irmã Camélia se converteu, foi uma das primeiras irmãzinhas da igreja que se converteram na nossa igreja. Ela está lá até hoje. A irmã Camélia tem quase 80 anos de idade. Se você for lá, já está aposentada, mas ela não sai da igreja. Está aposentada, não precisava mais estar na igreja, está lá. Um dia que se vocês forem nos visitar, vocês vão conhecer a irmã Camélia. Todo pastor tinha que ter uma irmã Camélia na sua igreja. E eu termino de pregar todo domingo, a irmã Camélia vem me abraçar para dizer: pastor, eu oro por vocês todos os dias, por você, pela pastora Mônica. E ela começa a citar o nome dos nossos filhos, o Pedro, a Raquel, não é? E começa a citar o nome dos netos. Ela vai citando, falando: eu oro por vocês todos os dias. E ela ora. Ela ora. São os servos invisíveis, cheios do zelo de Deus, que sem eles a igreja não aconteceria. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Olha que lindo. Portanto, meus irmãos, e aqui o contexto é a segunda vinda. Paulo está pregando sobre o que vai acontecer, como a noiva, como a igreja deve estar, não é, esperando o Senhor Jesus na sua segunda vinda. E Paulo diz assim: olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Não é em vão. Não é em vão. O zelo de Deus. Você serve, você faz. Você não faz para mostrar para alguém, você faz porque o zelo de Deus está consumindo o seu coração. Você quer fazer com excelência, você quer dar o seu melhor, porque é para Deus que você faz e não para homens. E a terceira e última área, e eu queria finalizar com isso, porque eu creio que talvez seja uma das áreas mais importantes. O zelo de Deus tem que nos consumir na preservação das nossas conquistas. O que é isso, pastor? Eu vou explicar para você. É fácil conquistar coisas, o duro é manter as conquistas. Não é verdade? Às vezes é um desafio grande um atleta, por exemplo, bater um recorde, mas manter o recorde é mais difícil ainda. Tem sempre gente vindo ali, tem sempre alguém tentando superar. E para que o atleta consiga se manter em alto nível, ele tem que continuar treinando em alto nível, não é? Mantendo o seu foco. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Tem jogador de futebol aqui, né? O Matheus está por aí, né? Eu vi o Matheus. Onde é que está o Matheus? Está por aí, Matheus? Lá atrás. Não é verdade o que eu estou dizendo, Matheus? Já foi. Eu pensei que era você, não é? Para que um atleta, pensa num atleta olímpico, um jogador de futebol, para ele se manter em alto nível, não é verdade? Treinamento, não é? Comida, alimentação, a sua vida, o que acontece fora do campo tem tanta importância quanto o que acontece no dia do jogo. Sim ou não? Excelência, cuidado.
E eu queria sugerir a você que muitas vezes nós perdemos nossas conquistas, queridos, porque falta zelo no nosso coração. A gente abre mão de coisas importantes. Tem gente abrindo mão do seu casamento. Tem gente deixando de lutar pelos seus filhos, entregando os pontos. E Deus quer consumir você, colocar o zelo dele no seu coração, para que você não desista daquilo que Deus tem te dado. Conserva, Apocalipse 3,15, conserva o que tens. Conserva, mantém, protege o que você tem conquistado, para que ninguém tome. Por quê? Porque existe um ladrão que quer roubar, matar e destruir os teus sonhos, as suas conquistas, o que Deus colocou nas tuas mãos. E esse Satanás, ele é astuto. Eu coloquei aqui, eu ministrei na nossa igreja, meu querido, o diabo nunca vai se converter. Tem gente achando que o diabo um dia vai se converter. Não vai se converter. O bicho é ruim mesmo, é safado, malandro. Ele quer acabar com você, com os teus sonhos, com os projetos de Deus na tua vida. E eu e você precisamos nos levantar debaixo do zelo, não na nossa força, não é no zelo próprio, é debaixo do zelo de Deus sobre as nossas vidas. A gente tem que ser consumido pela presença de Deus, pelo temor do Senhor, para dizer para o diabo: aqui não, aqui você não vai pisar. Isso aqui pertence ao Senhor, isso aqui foi conquistado, isso aqui teve um preço, foi um alto custo que foi pago, foi um alto preço. Eu não vou abrir mão, eu não vou abrir mão. Meus irmãos, certo, você conhece a história? Estava lá os filisteus guerreando contra Israel, queridos, dias e dias lá, zombando de Israel, não é? Quase 40 dias zombando de Israel. Manda aí alguém para mim, quero ver alguém, quero ver se o Deus de vocês é capaz. Crescendo para cima de Israel, até se fazendo passar por maior do que ele era, até que Davi ouviu. Todo mundo estava ouvindo aquelas baboseiras, mas Davi era diferente, que nem Finéias. Davi era diferente como Daniel. Davi era diferente como Esther. Davi era diferente como José. Davi ouve a mesma zombaria e diz: quem é que esse cara pensa que ele é, para zombar do meu Deus desse jeito? Você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui não. Fala assim, faz assim, Satanás, faz assim, vamos lá. Não eu, porque eu não sou Satanás, né? Fala. Aponta assim, fala assim, Satanás, vamos lá, Satanás. Aqui não. Não, está muito fraco, vamos lá. Vai lá, Satanás. Satanás. Aqui não. Aqui não. Amém, gente? Agora, você não vai chegar na tua casa, vai dizer para tua esposa: Satanás, aqui não, porque ela vai... Diga para Satanás. Diga para Satanás, amém, gente? E nem para o seu marido, né? Tem um outro personagem que eu acho muito lindo. Se não me engano, é um dos valentes de Davi, não é? Davi teve vários homens, e se não me engano, esse era um dos 3 valentes. Diz que numa ocasião em que os filisteus estavam vindo para guerrear contra Israel, estavam dizimando os campos de Israel, um rapaz chamado Samar. Quem conhece a história de Samar? Diz que ele tinha um campo de lentilhas. Ele tinha plantado lentilhas, estava na época da colheita, e os filisteus vieram para saquear o seu campo, e Samar disse assim: aqui não. Aqui não. Diz que ele pegou a sua lança, a sua espada, se não me engano, e ele matou, acho que 800 homens. Ele foi na força, debaixo do zelo de Deus, foi consumido pelo zelo do Senhor. Ele protegeu o seu campo. Ele disse assim para os filisteus: aqui não. Aqui não. Aqui você não mexe. Onde é que estão os homens e as mulheres de Deus que vão dizer: aqui não, aqui você não vai mexer? Isso aqui teve um preço. O preço foi alto demais. O preço é o sangue do meu Senhor Jesus Cristo. Aqui não, aqui você não mexe, aqui não. Eu declaro sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que o zelo de Deus vai consumir a tua vida.
A última história. Os músicos podem fazer um fundo aí, por favor. Josué, lembra de Josué? O final da história de Josué é um dos finais mais lindos da história de um homem de Deus, porque Josué está com 110 anos, que ele reúne Israel, reúne os anciãos de Israel, todo mundo já está estabelecido na terra, as heranças estabelecidas, e aí Josué diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem aqui esses povos, tem esses deuses, eu não sei quanto a vocês, mas eu quero dizer para vocês uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer para vocês, aqui não, aqui na minha casa, aqui na minha família, no meu casamento, é Deus que vai governar. Eu não vou abrir mão dessa conquista que Deus me deu. Aqui não. Onde é que estão os homens e as mulheres que vão ser consumidos pelo zelo do Senhor? Primeiramente no seu relacionamento com Deus. Não é só uma vida devocional, não é só uma formalidade, é relacionamento. Certa ocasião Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou enviar o anjo. Moisés diz: não, tu quer mandar o anjo, pode mandar, mas sem a tua presença eu não vou sair deste lugar. Eu quero a tua presença. Quem aí quer a presença de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar essa canção, depois eu quero orar com vocês. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Yeshua, eu quero ser. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos e declare: onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos. Ora mamanda lama seta ramaka. Eu quero que você se lembre de Finéias, desse rapaz que foi tomado pelo zelo do Senhor para fazer algo muito radical, meu irmão, minha irmã. Algo muito radical, porque a presença de Deus tomou conta do coração desse jovem. E eu quero que você pense nessa noite comigo: o que é que Deus está pedindo de você? Onde tem faltado zelo? Onde tem faltado
Minha irmã, esse cuidado, esse zelo de Deus na sua vida. Feche os teus olhos. Eu citei 3 áreas: o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, o nosso serviço e a preservação das nossas conquistas. Qual é a área que Deus tocou o teu coração nessa noite? Conversa com Deus. Conversa com Deus. Diga: Senhor, eu quero sair daqui nessa noite consumido pelo teu zelo, Senhor. Eu quero sair daqui nessa noite, Senhor, que a tua presença tome conta do meu coração. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a te servir com aquele zelo, Senhor, que eu tinha. Eu quero voltar a buscar a tua presença, Senhor, não apenas para pedir coisas, mas simplesmente porque eu amo a tua presença. Tem homens aqui que têm sido omissos na preservação das suas conquistas. Tem mulheres aqui nesse salão que você abriu mão de coisas importantes. Você deixou de lutar, você deixou de interceder. E Deus te trouxe aqui nessa noite para colocar zelo no teu coração, para que você guarde as suas conquistas. Senhor, que haja cura no meio do teu povo nessa noite. Que haja cura no meio do teu povo nessa noite, Senhor. Quero pedir que você dê a mão para quem está pertinho de você, a sua direita, a sua esquerda. Dê a mão para esse irmão, para essa irmã. E nós vamos orar uns pelos outros nessa noite. Pode fechar os corredores. E agora eu quero ouvir a tua oração. Você vai liberar uma palavra. Você vai liberar uma palavra. Libera, começa a orar agora. Abençoa esse irmão, essa irmã que está à sua direita, à sua esquerda. Senhor, que o teu zelo possa consumir esse coração agora. Que o teu zelo tome conta deste coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Como aconteceu com Finéias. Levanta Finéias aqui, Senhor. Homens e mulheres cheios do teu zelo, Senhor, nesta casa. Homens e mulheres que serão consumidos, Senhor, pelo zelo do Senhor. Que não vão fazer a obra do Senhor relaxadamente. Põe a tua intensidade no nosso coração, Senhor. Oh, põe o teu fogo, Senhor. Que o teu fogo continue aceso, Senhor. Que essa chama nunca se apague, Pai. Oh, nós queremos ser fervorosos de espírito. Nós não queremos ser remissos do nosso zelo, Senhor. Que a tua presença venha sobre nós. Que a tua presença venha sobre nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Com as mãos dadas, levanta a mão do seu mão, Pai, eu quero orar por essa casa, Senhor. Pai, eu quero profetizar sobre essa casa em nome do Senhor Jesus. Que tu haja de levantar Finéias, muitos Finéias aqui, Senhor. Homens e mulheres cheios do teu zelo. Homens e mulheres que vão se levantar para Satanás e dizer para ele: aqui não. Você não vai tocar nas nossas conquistas. Você não vai tocar nesse povo. Você não vai tocar na nossa herança. Porque essa herança teve um custo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta casa, para que tu levante, Senhor, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, existe um destino para essa casa, estabelecido por ti, Senhor. Eu quero declarar para Satanás que ele está derrotado nos seus planos. Tudo aquilo que ele intentou fazer contra esta casa cai por terra em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, que os teus planos nunca serão frustrados, Senhor. Senhor, são os teus planos que vão prosperar nessa casa.
Eu oro pela liderança, pelos pastores dessa casa, Senhor, que eles sejam consumidos pelo teu zelo nesses dias, e que Satanás seja envergonhado neste lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Todo o povo de Deus diga amém. Aleluia, amém, glória a Deus. Aplauda, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Eu quero ser Um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu Quero ser o teu altar. Eu quero ser lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Amém, aleluia. Quero agradecer vocês, pastores. Quero dizer que a gente assume um compromisso de oração com vocês, tá bom? Nós temos uma aliança, amamos seus pastores, e nós estamos aqui para servir vocês. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém, em nome de Jesus. Pastor, amém.